quer envelhecer de maneira saudável um corpo jovem? O nosso convidado de hoje é o Dr. Leandro Almeida, especialista em modulação hormonal. Acompanhe a nossa entrevista. Dr. Leandro, seja bem-vindo ao Bem Viver. Fala pra gente o que é modulação hormonal. Obrigado pelo convite. Eu vou explicar aqui que a modulação hormonal, na verdade, eu venho já trabalhando com isso já há alguns meses e eu acho que todas as pessoas deveriam fazer, porque nos dias de hoje todos nós temos deficiência de hormônios e deficiência de diversos nutrientes essenciais à saúde. Na verdade, no mundo de hoje, em todos os aspectos, nós temos estresse na casa, estresse em trabalhos, então é praticamente impossível ter um quadro hormonal completamente perfeito. Então, na verdade, o paciente entra no meu consultório e visa uma melhor qualidade de vida. Então, todas as pessoas que me procuram, é feito vários procedimentos baseados nos quadros hormonais, onde eu peço uma bateria de exames para saber qual a deficiência de hormônios dessa pessoa e depois que eu identifico a deficiência, eu faço a modulação, com ou sem hormônios. Na verdade, a maioria da modulação é feita com elementos naturais. Qual a diferença entre modulação hormonal e reposição hormonal? Bom, como o próprio nome já diz, a reposição a gente usa hormônios para repor o quadro hormonal do paciente. E modulação hormonal podemos usar, na maioria das vezes, fitoterápicos e medicamentos naturais, que vão aprimorar e fazer com que o corpo produza os hormônios necessários de forma natural, sem uso de hormônio exógeno. Mas a modulação também pode ser feita com hormônios exógenos. E quais pessoas podem se beneficiar com isto? No meu consultório, a maioria das pessoas que se beneficiam com isso são pessoas que buscam um bom desempenho físico, visto que os hormônios diminuem o nível, os seus níveis à medida que o tempo passa, né? E eu tento aprimorar isso, fazendo com que ele tenha mais capacidade cardíaca. Agora, todas as pessoas que não estejam buscando desempenho físico também está indicada a modulação, visto que a gente tem que voltar os níveis hormonais dessas pessoas parecidos com quando ela tinha 18, 21 anos. Então, todas as pessoas que têm de 20 ou mais anos, no mundo de hoje já tem indicação de modulação hormonal. E em quanto tempo já se nota, né, a diferença no tratamento? O tratamento demora por volta, dependendo do medicamento que for usar, de 3 a 4 meses. Porém, a melhora ela já é sentida imediatamente, principalmente quando se é reposto hormônios. A partir do momento que se nota a deficiência hormonal dessa pessoa e se faz uma reposição e modulação hormonal adequada, os efeitos são sentidos rapidamente, em semanas, né? Dependendo, meses. Mas a intenção é que isso ocorra o mais rápido possível, para que a pessoa tenha a maior qualidade de vida e a melhora seja o mais rápido possível. Fazer modulação hormonal é para a vida inteira? Sim, acredito que sim. É impossível nos dias de hoje a pessoa manter, após a modulação hormonal, os níveis adequados. Então, a partir do momento que você faz, até mesmo eu tenho certeza que vocês não vão querer parar mais de fazer, porque há uma grande melhora na qualidade de vida, né? Você para de adoecer, cada vez menos incidências de infecções oportunísticas e 90% das infecções que você acha comum para a idade, você evita com modulação hormonal. Então sim, eu acho que ela é para a vida toda. Por que nós, seres humanos, somos os únicos animais que ficam decadentes, dependentes, né? Tem doenças degenerativas como Alzheimer, Parkinson, na velhice? Por que nós não podemos envelhecer de forma natural? Então modulação, não tem como falar de modulação sem falar de medicina anti-aging, que na verdade é a medicina anti-envelhecimento. Não estou dizendo a vocês que vocês não vão envelhecer mais. Estou dizendo a vocês que a velhice de vocês será saudável. Você vai ter um envelhecimento saudável. O meu objetivo dentro do meu consultório é fazer com que sua vida seja como a de uma lâmpada, que um segundo antes de queimar está em seu brilho total. O pássaro está voando um dia antes de morrer, o leão caça até mesmo um dia antes de morrer. E por que nós somos os únicos que temos que ficar anos sofrendo em hospitais ou dependentes?
né, antes de ter nossa morte. Então eu acho que a modulação é para todo mundo, sim. Todo mundo que fizer o check-up, e quando eu falo check-up não é hemograma, não é colesterol, triglicéridos somente. Todo mundo aqui vai ter deficiência de hormônios ou de alguma outra vitamina que pode ser beneficiado. Doutor, vamos também falar sobre um assunto que tem sido muito comentado sobre colesterol. O que é a gordura trans e o que ela nos faz mal? A gordura trans é insaturada e quando você eleva a temperatura dela, ela passa a sofrer uma hidrogenação. Então a molécula vira uma gordura trans. Essa molécula ela é antinutriente e ela absorve todos os nutrientes que estão acoplados a ela. Então, quando você come alguma coisa com gordura trans, você está perdendo a maioria dos benefícios que aquele alimento está trazendo somente pelo fato de estar ingerindo gorduras trans junto com ele. Então, mas com esse corre-corre, as pessoas trabalhando muito, às vezes as pessoas não estão mais nem cozinhando em casa e vai pelo mais rápido, pelo mais prático. Por que as indústrias a produzem? As indústrias a produzem pelo fato da gordura trans fazer com que o alimento não pereça na gôndola do supermercado. Então você vê um óleo de soja, você vê um biscoito lá e ele não perde por 6 meses, é por causa da gordura trans. Se eles não adicionassem essa gordura trans, esse alimento perderia com 3 dias, uma semana. Então compensa muito para a indústria, em questão de lucro, adicionar gordura trans. Qual é a verdadeira causa do infarto? Bom, o colesterol, ele na verdade é composto de todas as células do nosso corpo, tem ele na nossa membrana. Todas as 75 trilhões existe colesterol. E se você, claro que eu estou falando aqui para os mais religiosos, como que Deus, em sua sabedoria, iria colocar uma coisa que nos mataria dentro de nós mesmos? Então, o colesterol, na verdade, é muito mal interpretado. Ele não é um vilão, ele é um mocinho que foi pego na cena do crime, né? E aumentou-se por causa que houve algum distúrbio metabólico dentro do seu corpo. Esse distúrbio metabólico, na maioria das vezes, eleva o colesterol. Um deles é a tireoide, que a partir do momento que você a corrige, o colesterol volta ao nível normal. A principal causa do infarto não é o colesterol, né? E eu bato muito nessa tecla. A principal causa do infarto é o índice de inflamação crônica que a gente tem, que é medido no PCR, no exame. A partir do momento que você tem esse índice sob controle, abaixo de meio, as suas chances de ter um infarto é muito pequena, mesmo que você ingira o máximo de colesterol, que não seja gordura trans. Então, na verdade, o colesterol ele só está te mostrando que há algo errado no seu corpo. E o que a maioria dos médicos fazem é tratar o sintoma e não a causa. Eles começam a dar simvastatinas, atorvastatinas, que são drogas para baixar o colesterol. Mas, na verdade, ele só aumentou para tentar sanar e te mostrar que existe algum problema dentro de você. A partir do momento que você dá a simvastatina e diminui isso, você só está tratando o sintoma. A causa você deixou de lado. Então, a principal causa de infarto, na verdade, é um índice de inflamação crônica que existe dentro de você. Que aí sim, o LDL sofre uma oxidação e isso é capaz de fazer com que a gordura se deposite na parede das artérias, que a gente chama de endotélio. Então, por causa da inflamação, o LDL, que é conhecido como um colesterol ruim, sofre essa oxidação. Por isso que ele tem esse papel de colesterol ruim. Com essa oxidação, você consegue fazer um acúmulo de gordura na placa das artérias, sofrendo então um infarto. Uma coisa que o pessoal não sabe é que 60% das pessoas que infartam e chegam nos hospitais têm o colesterol normal. Uma outra coisa que o colesterol é um bom. Os estudos mostram que 200% dos cânceres seriam evitados se o colesterol estivesse em níveis normais. Qual a principal causa do aumento do colesterol? Bom, quando o paciente vem aqui no meu consultório e eu vejo que os níveis de colesterol estão aumentados, a primeira coisa que eu desconfio e peço exames são os exames da tireoide. Porque a tireoide ela é capaz de controlar o metabolismo do corpo inteiro. Então, quando ela está desregulada e os hormônios da tireoide não estão em níveis adequados, o colesterol aumenta.
só para mostrar que algo está errado. Então, à medida que eu volto aos níveis adequados da tireoide, eu consigo então voltar aos níveis do colesterol. Então, respondendo à pergunta, a maioria das vezes o colesterol está aumentado por problemas de tireoide, visto que apenas 16% dos níveis colesteróis totais provém da nossa dieta. O restante é todo do próprio corpo. Outra coisa que tem a ver com o colesterol, que o pessoal sempre pergunta, é quantos ovos se pode ingerir com gema, porque na verdade a maioria das pessoas acham que a gema faz mal. Antes de tudo, eu queria falar que o ovo, para mim, é o segundo melhor alimento depois do leite da mãe. O ovo ele é empacotado, ele é compacto, fácil de se manipular e tudo que a vida precisa tem no ovo. Dali vai sair um pintinho. Então, na verdade, todos os aminoácidos, proteínas e gorduras essenciais, inclusive o colesterol que está presente no ovo, são benéficos. Então, se eu for te responder quantos ovos você deve comer, coma quantos quiser, desde que esteja dentro da sua quantidade de calorias diária. Ovo em excesso não faz mal. Na verdade, ele tem várias substâncias que te fazem até emagrecer, como a adiponectina. Ovo, para mim, falando do colesterol, é outro principal coadjuvante para ajudar nos níveis de colesterol do corpo. O ovo é um dos outros elementos que previne o infarto. E o Bem Viver vai para um rápido intervalo e volta já já.